Então vamos lá, amiga. Hoje a gente vai trazer esse tema aí Bora, bacana. Bora lá? Né? Depois da nossa bora. live. Lembrando que a nossa live fica salva lá no nosso YouTube também. Que estão todos convidados a ingressarem para lá depois, né? Para poder é, reassistir, para poder acompanhar, para poder indicar para os amigos. Está lá no nosso YouTube, a coragem de ser você, né? E hoje o nosso tema aqui é eu, a culpa e a inocência, né? A Ana vai trazer a visão sistêmica dentro disso tudo e eu um pouco da psicanálise, do que eu aprendi, né? Do que eu conheço, do que tenho conhecimento, das minhas experiências, né? Dentro dos atendimentos. E eu começo dizendo para você, né, Ana, perguntando aí dentro da visão sistêmica, né? O eu tem uma representação ampla para vocês dentro do que é sistêmico, porque dentro da psicanálise, o eu ele tem vários lugares, né? A gente existe dentro de nós, em várias situações, em vários mundos, em vários eus, né? Como é que é dentro da visão sistêmica? Funciona da mesma forma, amiga? Dentro da visão sistêmica, quando a gente fala de esfera do eu, a gente está falando da nossa personalidade independente de tudo que a gente traz, independente do nosso sistema, né? Independente Sim. de tudo que nos afeta externamente e dentro do nosso sistema, que é uma consciência coletiva que a gente traz. Então, a esfera do eu, ela não está conectada a essa consciência coletiva, né? Que é o externo, é o todo fora da gente, né? Que interfere no nosso desenvolvimento. Então, assim, a Isso. esfera do eu estou falando sobre mim. Então, eu sou uma pessoa que sou independente, que cresci, tenho minhas escolhas, tenho, gosto de determinadas coisas, tenho determinado tipo de atitudes, com determinado tipo de, por exemplo, a gente sempre fala, eu tenho uma personalidade forte, né? Então, assim, quem construiu essa personalidade forte? Essa é a sua esfera do eu. São as características que você traz, que você construiu enquanto um ser individual, né? E não Sim, conectado ao seu sistema, né? sim. Então, assim, quando a gente está conectado, quando a gente está aqui, né, entendendo que está atuando a esfera do eu, a gente está aqui falando sobre as nossas características construídas de nós mesmos, responsabilidades únicas e exclusivas nossa, Sim, né? Eu não sei sim. na psicanálise como que é isso, como que funciona essa esfera do Na, eu. na verdade, tem esse lugar mesmo, né? A gente, se você olhar para a esfera do eu, é tudo que você. O eu é aquilo que você supõe que você formou, aquilo que você é, né? Qual que é o movimento da busca do eu? É entender o que é meu, o que de fato é meu, o que eu construí, que entrou dentro da minha vida através das minhas ações, do meu movimento, e aquilo que veio dos outros, né? Que nos é colocado, da escola, da família, né? Do convívio social, das pessoas mais próximas, porque as pessoas vão passando pela nossa vida e elas vão deixando, né, Ana, um bocado de informação que não são reais. E a gente vai abraçando esse bocado de informação, esquecendo que nós conseguimos sim construir quem somos, na medida em que eu entendo que o outro ele faz parte de tudo que eu vou viver ali, de tudo que eu vou construir, mas ele não direciona as minhas emoções. Aquilo que eu sou diz respeito ao meu desenvolvimento individual e não coletivo. Então, Isso. quando a gente pensa no eu, né, dentro do que é holístico, do todo, vamos colocar assim, a gente tem que lembrar que nós temos uma bagagem, uma essência, mas nós somos várias, eu sou várias Damares, né? Eu sou a Damares terapeuta, eu sou a Damares mãe, eu sou a Damares amiga, e para cada um desses lugares que eu me coloco, eu tenho uma determinada ação, né? Sem perder a minha Uhum. essência, mas eu me movimento diferente. E muitas vezes a gente se esquece um pouco disso. A gente se esquece que a gente se movimenta
através do nosso eu, de acordo com o que o outro busca de nós, né? Sim. E muitas vezes a gente fica um pouco confuso, porque a gente entrega algo querendo fazer diferente. A gente entrega, vamos supor, você me busca e o meu eu te entrega algo, e aí eu fico meio confusa. Eu falo, nossa, mas eu entreguei isso para Ana, mas não era bem o que eu queria entregar. Não estou muito feliz com essa ação que eu tive com a Ana. Provavelmente o meu eu está desconectado na minha essência, né? Exatamente. Eu tô o Essa quê? é Eu a tô esfera do eu. envolvida, exatamente. Eu tô envolvida com algo que alguém passou e deixou. E aí me fez ficar confusa, né? Isso. Então a gente meio que se perde. É engraçado quando a gente fala disso, porque a gente tem, infelizmente, a tendência de se autoavaliar o tempo todo, né? A gente é um defeito, eu sempre falo isso. É uma necessidade nossa, mas é muito, muito desagradável. A gente fica se avaliando. Quantas vezes nós olhamos e falamos, nossa, sou muito boa no meu trabalho, mas como mãe deixa a desejar. Sou muito boa como mãe, mas como esposa eu dou uma pisada na bola. Sou muito boa como, sei lá, profissionalmente eu sou excelente, mas nas relações sociais eu sou péssima. Então, olha, a gente está falando de um único eu em vários lugares que age de maneira diferente, né? Isso é muito, muito maluco para a gente pensar, né? E por que isso acontece? Porque a gente, naquele aspecto em que a gente se sente meia impossibilitada de dar 100% de nós, né? Que não é essa a necessidade, mas a gente se coloca nesse lugar. A gente, às vezes, tem interferência de alguém que passou e deixou algo, né? Ou a gente não conseguiu construir 100% daquilo dentro da gente. Aí fica um vazio, um buraco. A gente fica meio manco, né? E aí, isso ainda soma com o atente, né? Então, assim, boa noite, Ricardo. Deixa eu só dar boa noite aqui pro povo que tá entrando. De À vontade, noite. Ana. Bem-vindos. A gente está aqui já, a Eita, gente já começou aqui o nosso bate-papo falando sobre isso. eu, a culpa e a inocência, né? E aí, Dá, Acare quando tudo. a gente entra nesse lugar, né, de tantas interferências, a gente começa a sentir muita culpa. Por que que a gente entra nesses lugares de interferência? Porque nós temos uma grande necessidade, a maior necessidade do ser humano é de pertencer. Então, assim, para eu me sentir pertencente a um núcleo, a um grupo do trabalho, ou qualquer, qualquer grupo que É seja, um grupo eu vou me familiar. adaptar, né? Eu vou me adaptar e vou ser o que aquelas pessoas são, como elas são, ou o que elas querem que eu seja. E isso causa uma grande culpa. Dentro do pensamento sistêmico, a gente traz, o Bert fala muito sobre a culpa e a inocência dentro do nosso núcleo familiar, né? Então, Sim. assim, quando a gente traz a boa e a má consciência. O que é a boa e a má consciência, né? A boa consciência é aquela que a gente faz um movimento de seguir o padrão. Então, assim, eu tô na boa consciência. Eu estou aqui fazendo a mesma coisa que as pessoas do meu sistema. Eu estou aqui na minha zona de conforto. Eu estou aqui mantendo um padrão, alimentando um padrão do meu sistema. Então, eu me sinto pertencente a ele. Eu não posso romper isso. É como se fosse um elástico, né? Então, é que você pega um elástico, aquele elástico está um pouquinho mais frouxo, você vai esticando, esticando. Ele está sempre frouxo, ele não vai esticar e romper, né? Para esticar e romper, nossa, precisa muito porque ele já está frouxo. Ele está na zona Uhum. de conforto, ele está ali acomodado. Aquele elástico, ele não Sim, tem mais fibra, ele está acomodado. Então, quando a gente está na boa consciência, nós ficamos nesse lugar de comodidade, acomodados, como se a gente estivesse no quentinho do útero da nossa mãe, sim. né? Estamos aqui fazendo parte do meu padrão. Então, nós carregamos um padrão que a gente traz já do nosso sistema familiar, a gente faz parte desse sistema. Então, assim, eu faço parte, eu já nasci carregando padrões dos Oliveiras e dos Cardosos. Então, assim, eu carrego coisas que eu vou sempre repetir deles.
mas eu tenho a escolha a partir do momento que eu estou no meu eu individual, na esfera do eu posso fazer escolhas de fazer diferente deles. E aí isso, então, digamos que eu estou aqui na minha boa consciência, eu não vou sentir culpa por isso, mas eu fico na minha grande inocência. Eu não olho para fora, né? Eu fico aqui alimentando esse padrão do que vem me aquecendo porque eu faço parte desse grupo. Sim. Então vejam bem o quanto a gente transfere esse movimento que nós fazemos dentro do nosso sistema para as nossas relações interpessoais, profissionais, relações de amizades, para todas as nossas outras relações Sim. externas, né? Então a gente pega essa consciência coletiva aqui do nosso sistema e a gente transfere para essas outras relações. Isso. E aí, pode falar. E quando a gente está... Cortou da... Não, e quando a gente está nesse lugar da inocência, né? O quanto a gente se acomoda nisso e o quanto a nossa vida, em vários aspectos, em vários movimentos, ela trava, porque não existe ação. Porque eu estou ali acomodada, estou ali na inocência, não tô, né? Eu não tô criando nenhum desafio que me tire deste lugar, que faça me mover contra ou a favor de mim mesmo, no sentido de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, é isso? Você fica ali na inocência, porque na verdade, assim, dentro daquilo que eu acredito, não existe uma inocência meio que inocente, porque ninguém é inocente, né? Não somos inocentes. O tempo todo a gente se movimenta através de escolhas, e essas escolhas elas trazem resultado, elas dão um direcionamento, elas têm uma consequência. Então, assim, mesmo que eu ache que eu estou fazendo a melhor escolha para mim hoje, né? Ai, estou fazendo a melhor escolha para mim hoje, meu eu vai ficar bem feliz. Eu estou aqui dentro, buscando uma necessidade minha, estou aqui felizona, bonitona. Isso vai ter uma consequência. E nem sempre aquilo que eu acho que é bom para mim é o que realmente eu preciso, né? Então, a inocência, ela fica meia, porque a gente acredita, de fato, a gente está com o coração ali, né, entregue para a inocência, mas que tudo que diz respeito à escolha, quando você escolhe algo, você já tomou um partido, você já escolheu um caminho, você já tem um direcionamento. Então, assim, a inocência, ela aparece quando, né? Quando eu tenho algo na minha mão e eu não sei o que fazer com ela. Eu não tenho, eu tô aqui, ó. Tenho uma decisão, um caminho para fazer, uma escolha para fazer, mas eu não sei o que fazer. Talvez ela apareça aí, né? Não sei. Dentro do Se fui pensamento clara, se você sistêmico, conseguiu. quando a gente mantém esses padrões, quando a gente tem uma escolha para fazer, uma ação para tomar, e a gente não consegue tomar essa ação, é porque nós não queremos sentir a culpa de romper um padrão do nosso sistema. Que é Assumir ir a para a má responsabilidade, consciência. né, também, né? Aí você vai para a má Quando consciência. você Isso, quando você assume essa responsabilidade, quando você fala, olha, eu vou fazer diferente de vocês, eu vou sair desse lugar de manter o padrão aqui e eu vou me arriscar nessa vida e eu vou entender que eu continuo pertencendo aqui. Né? Isso muito acontece com as religiões, por exemplo, né? Quando você vem de uma família, né, que a gente já trouxe, já falou disso aqui nas nossas lives, mas quando a gente vem de uma família católica e de repente você quer ir para uma religião espírita, é muito difícil passar por esse processo e você carrega muita culpa por isso, porque você quer romper. Sim. Então, assim, você pode querer ir para essa religião, né, espírita, mas você não consegue, você não tem força para ir. Por quê? Porque a força do seu sistema ela é muito maior. Me sentir pertencente, não correr o risco de ir para algo que seja diferente, que eu esteja violando, quebrando os padrões, eu não quero carregar essa culpa. Então eu fico aqui na minha inocência, Você não né, escolhe, que é né? né, que você não escolhe. Porque eu não tenho força suficiente para bancar
essa responsabilidade que é ir para a má consciência, que é ir carregando a culpa. E Sim, carregar essa culpa com dignidade. E o que é carregar essa culpa com dignidade? É olhar e dizer sim, eu estou rompendo, eu sinto essa culpa, mas ainda assim eu sustento ela, porque essa é a minha escolha, essa é a minha responsabilidade e aqui eu estou na esfera do eu, sim, né? Então, rompendo padrões com consciência e tomando isso como a minha grande escolha. E eu assumo a responsabilidade por isso. E isso é um grande movimento positivo em relação ao seu sistema. Não é sim, negativo, sim, desde que você faça com essa consciência. sim, Então, mas Ana, como que a gente muda isso, né? Porque eu vejo que eu não consigo sair dos padrões. Então, quando você traz assim, quando você fica nessa inocência, quando você fica nessa boa consciência, você não prospera ou você tem dificuldade de, né, de tomar decisões que te façam crescer mais. Olha para o padrão do seu sistema. Normalmente, você vai manter eles. Então, se há uhum, um padrão sistêmico, né, que olha muito para a escassez, então, para eu me sentir pertencente a esse sistema, eu não tenho força suficiente para ir e prosperar. Porque se eu sim, prosperar, eu vou ser muito diferente deles. Então, eu posso estar numa grande arrogância em relação a eles. E não é isso que eu quero. Então, eu fico aqui, eu fico, não ganho dinheiro, o dinheiro vem, mas ele não fica. Eu não prospero financeiramente porque eu preciso ser como eles. Eu preciso passar pela mesma necessidade que eles. Então eu fico aqui. Mas a minha alma quer tanto que eu faça outra coisa. Então, quando a gente toma essa consciência, a gente consegue dar o passo em direção ao que a gente realmente quer, que é a má consciência, né? uhum. Que é Que é a você que te assumir a esfera do movimenta, seu eu, que é o que te exatamente, movimenta, que que te é o que te faz ir para a movimenta. vida respeitando e honrando, né, ao seu sistema. Quando você Sim, fica nessa culpa, quando você fica na inocência, que você fica no quentinho, que você fica na boa consciência, uhum, você fica ali no alimentando um padrão. Então aqui eu me sinto bem, aqui eu fico, mas fica sempre aquela coisa, né? Eu fico aqui na minha inocência, mas queria tanto fazer aquilo, mas não faz. uhum. Aí eu queria tanto poder viajar, mas não viaja. Aí eu viajo aqui só pela internet, vendo várias coisas, mas eu não faço o movimento de ir e viajar. Então olha para o Exatamente, seu sistema. A quem, né? É uma grande exatamente. lealdade. Eu E prefiro quando ficar na lealdade. isso. E quando você está nesse lugar, você arruma um monte de desculpas, né? Você meio que, eu queria muito ir viajar, mas não viajo por quê? Ou porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho companhia, ou porque eu não consigo, ou porque é muito longe. Sempre tem uma desculpa, né? Quando a gente não assume, né, esse lugar, essa força, Uhum, quando a gente não assume essa responsabilidade do eu, que é ir para a vida, você vai arrumar desculpa. E aí você não percebe que você, como você diz, né, no que é sistêmico, você vai ser mais. Porque quando eu não tomo as rédeas da minha vida, quando eu não tomo decisões, quando eu não faço escolhas, a vida faz isso por mim. E aí o que, que eu faço? Eu vou responsabilizando as pessoas que estão à minha volta por algo não dar certo. Ou a minha vida profissional, ou a minha vida social, ou a minha vida amorosa. Né? Eu não consigo ter alguém porque preciso fazer isso ou aquilo, ou tenho que cuidar de alguém, ou não saio, tenho responsabilidades, né? Ou o mundo está muito impróprio para que eu coloque a minha divina presença ali para poder conhecer pessoas, porque a gente cria umas neuroses e vai vivendo ela de uma forma muito intensa, né? E não se dá conta sim. de que a gente vai ficando cada vez mais longe do eu, né? Do nosso eu de verdade, Uhum, daquilo que a gente, da nossa essência, daquilo que a gente carrega, né? A gente vai se sim. distanciando, né? E é engraçado que quando você vai para a culpa, né? Vamos imaginar que eu não tomo uma decisão, não escolho um caminho, e aí eu me sinto culpada, porque no fundo, a minha alma está o tempo todo dizendo para mim: você podia ter feito diferente, você podia ter feito outra escolha, você podia ter seguido outro caminho. E a gente vai para a culpa.
Quando eu vou para a culpa, eu me coloco no papel de vítima, porque a culpa me traz essa condição. E aí eu fico, ai, Ana, a culpa é da Ana Lígia, né? A responsabilidade de eu estar nesse lugar aqui, a culpa pode até ser minha, mas a responsabilidade de eu não ter feito a escolha foi da Ana Lígia, eu podia ter escolhido, né? E aí a gente vai Uhum. para onde? Para a vítima, né? E aí é claro que não tem uma vida que vai ser saudável dessa forma. Não tem saúde, uma vida dessa não tem saúde em nenhuma área, porque ela está ali, Na visão se colocando no sistêmica, papel. esse movimento de carregar a culpa dessa maneira é você não carregar a culpa com dignidade. Isso vai fazendo com que você vai atraindo Olha que situações para que interessante. você perca o tempo inteiro. Então, assumir a sua Exatamente. culpa é você falar assim, ok, eu fiz essa escolha, eu tenho a minha culpa, eu tenho a minha responsabilidade disso e eu E tá carrego tudo ela bem. comigo e tá tudo bem. Isso faz parte Uhum. das minhas escolhas. E eu não vou ser aquele elástico que vai, né? Então, quando é, eu me separei, eu carreguei essa culpa sem dignidade nenhuma. Enquanto eu não olhei para essa Uhum. culpa com dignidade, foi um movimento muito intenso para mim, muito difícil de olhar para essa culpa e carregá-la com dignidade. Enquanto eu Sim. não olhava para ela e eu responsabilizava o outro pela minha parte, não era carregar a minha culpa com dignidade, E o né? quanto isso deve ter trazido para você de confusão na sua vida, em vários sentidos, em várias Muito, situações. Porque a gente muito. faz isso, a gente tem que lembrar que a nossa que hoje, todos, inclusive para mim, né, para nós todos, que tudo isso que a gente está falando tem uma consequência, tem uma toda ação Uhum, tem uma reação. Então, eu imagino que a sua sim, vida, quando você não assume essa culpa, né, com dignidade, como vocês trazem dentro do que é sistêmico, deve ter causado uma confusão danada, né, em várias áreas da sua vida. Porque a gente, sim. quando está na vítima, né, quando a gente está ali, né, naquela coisa de eu estou nessa situação por conta, não porque eu escolhi ou deixei de escolher, mas porque o outro é responsável, tudo vira uma intensa confusão, né? E a gente faz isso até, Sim. às vezes, sem perceber, né? E como que a gente consegue não fazer isso? Fortalecendo o nosso eu. Quando eu fortaleço o nosso eu, quando eu me dou a oportunidade de saber o que é meu e o que de fato é seu, o que é meu e o que é do outro, o que verdadeiramente eu consigo carregar e o que eu não consigo. Porque a gente, né, às vezes não consegue carregar Uhum. muitas E tá tudo situações. bem. E tá tudo bem. Exatamente. Quando a gente não tem essa consciência, a gente enfraquece, a gente fica frágil, a gente não tem força. E Eu aí é acho que é uma... óbvio que uma vida sem Pode. força não vai ser uma vida que vai ter fluidez, né? Em alguns aspectos, em alguns momentos, algo vai parar de funcionar. E eu acho que é muito importante a gente trazer a consciência de que, primeira coisa, para mudar todo esse padrão, né, é tomar essa consciência de tudo que a gente está falando aqui. Que Sim, existe essa boa, essa má consciência, que existe a culpa, que existe a inocência, que existe essa necessidade de ficar no quentinho, que é o não assumir as suas responsabilidades, que isso é uma ação da criança, da sua criança, que sim, precisa se sentir pertencente a esse sistema, né? E quando você toma essa consciência e você começa a perceber os movimentos que você está fazendo na sua vida, faça uma autoanálise. Comece a se observar. O olhar é interno, não é sobre o outro, é sobre sim, você, sim. né? Como que é o seu sistema? Como que é o padrão da sua família? Como é o padrão que nem no meu caso, dos Oliveiras e do Cardoso? Uhum. Né? Porque eu carrego os dois. Eu tô aqui em lealdade a qual padrão, né? Aos dois padrões. Então, qual dos dois é mais difícil para eu romper? Será que realmente eu tenho força? E muitas vezes a gente não tem essa força para romper e tá Não, tudo bem. Aceita, talvez esse exatamente. seja o seu destino. Talvez você tenha que ficar um pouco mais nesse lugar para que você aprenda algo sobre isso.
Mas quando a gente Exatamente. aprende com essa consciência nova do que nós estamos trazendo para vocês hoje, é completamente diferente. Você Sim. consegue fazer a autoanálise, você consegue ter um estudo sobre você e você consegue dizer até aqui eu posso ir e tá tudo bem. E não se pegar um chicote e ficar aqui te chicoteando porque você não consegue mudar. Ou porque você É, está julgando a sua família por sim, eles serem assim, por eles serem assado, exatamente. né? E é importante a gente lembrar que esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento, ele é eterno, assim, eterno no sentido de existência aqui, enquanto está aqui. Porque a gente está, nós todos, sem exceção, nós estamos nos construindo. E dentro dessas construções, a gente vai experimentar muita coisa que a gente já consegue, e a gente faz muito bem, realiza, tem resultado, e outras coisas não. A gente não vai conseguir. A gente vai se deparar com, ó, não consigo, isso aqui não dá para mim nesse momento. Hoje não dá, talvez daqui a algum tempo já dê, né? A gente tem que Uhum. lembrar que quando a gente fala de, hoje me perguntaram isso, Damares, quanto tempo eu preciso de terapia? Quanto tempo você vai conseguir me atender? Né? Eu preciso saber, para mim saber quanto tempo eu vou ficar nesse processo, quanto eu vou gastar, como eu vou viver, como eu vou ter que mudar a minha vida, enfim. Eu disse para ela o tempo que você precisar. Ah, mas como assim? Você, o seu trabalho não é para me ajudar a se desenvolver, me autodesenvolver? É para o autoconhecimento, para você trazer consciência para a sua vida, para as coisas que você precisa para fazer, para olhar para as coisas que estão paralisadas, que não fluem, que não caminha, né? Para tudo isso. Mas não tem um tempo, você tem que me dar um prazo. Não, prazo quem se dá é você, até porque nós vamos ficar né, em estado de construção uma vida inteira. Porque o tempo todo nós vamos lidar com situações, pessoas diferentes, que vão movimentar na gente comportamentos que a gente talvez nunca tenha visto, vivenciado, ou descoberto, ou tenha Uhum. dificuldade. E isso tudo vai movimentando a gente. Então, a gente tem que lembrar que essa construção do eu, ela é a gente tem que dar o primeiro passo, mas ela é para a vida toda, né? E Uhum. lembrar que qual que é, acho que é a grande sacada aí, né, desse eu, da esfera do eu, é você entender que o seu comportamento pode mudar dentro de cada movimento que você faz, social, familiar, paternal, maternal, mas a sua essência do eu, ela não pode ser diferente nesses lugares. O seu comportamento vai ser diferente, você vai se olhar diferente. Ainda mais como mãe tem um movimento, ainda mais como esposa tem outro, como amiga tem outro, como pessoa tem outro. Mas o núcleo dessa essência, desse eu, né, dessa força, é única, né? E é E isso que a você gente... vê ela em Que a, todas as dinâmicas, né? exatamente, você vai descobrindo, né, aos poucos, todos os Né? dias um Por pouquinho. exemplo, que nem eu que conheço você, né? Como mãe, como Sim, amiga, como profissional, eu vejo a sua essência em todos os movimentos, sim, exatamente. em todos Isso, os papéis que você exerce. Então, assim, a isso, sua esfera do eu, ela tá ali, tá sendo sustentada, ela continua íntegra, exatamente. né? Isso E mesmo. aí, porque, né, só vai se adaptando às reais necessidades de um convívio. Mas Isso o quanto mesmo. você traz, né, do seu sistema, né, de padrões, né, para você exercer essas funções? Sim. O quanto ainda tem coisas que ainda não foi possível romper, como Sim, esse pô, elástico que se rompe, né? Fica lá no elástico exatamente. frouxo. Então eu fico aqui mantendo, né? É engraçado que lá esse final de semana eu fui visitar minha avó na Bahia. Minha avó já está com 100 anos, ela está acamada e eu fui aproveitar uma oportunidade para já me despedir, para fazer o meu movimento, né? Porque a gente não Sim. sabe mais quanto tempo ela fica aqui com a gente. Uhum. Então, acredito que muito em breve ela faça a passagem dela. Sim. E foi um grande aprendizado para mim esse final de semana. Ver toda a dinâmica da casa da minha tia,
né? O que que minha mãe trouxe de história, que minha mãe começou a contar a história delas, como era quando elas eram criança, na adolescência, quando casaram. Você vê que todas elas tiveram um padrão de os homens que escolheram elas para casar. Olha, que interessante isso, né? E aí a gente começa a ver o quanto, poxa, eu pude quebrar um pouquinho desse padrão? Não, porque no meu primeiro casamento eu também meio que fui escolhida, Escolhida. Uhum. né? Você precisou Foi um exercitar isso, movimento. entender, movimentar Isso, para partir para o novo. exatamente. Olha que Mas louco. partir para esse novo me fez carregar uma grande culpa. Por que Nossa, essa culpa? Porque eu estava rompendo um padrão que nem eu sabia que era, que existia, e que eu tinha. estava em lealdade a elas. Uhum. Eu tomei essa consciência, eu falei, poxa, Nossa, olha e aí, quanto a gente faz isso em tantos movimentos na vida da gente, né, Ana? O quanto a gente faz vários. isso e não sabe que faz, não tem consciência. Não, não sei. Uhum. Eu simplesmente estou aqui repetindo Por e não isso sei que porquê. o ficar em alerta consigo mesma, ouvir as histórias, enxergar além do aparente, ouvir não só com a superficialidade, o que realmente está sendo dito para você, o que realmente está te fazendo ficar onde você está. O que é que tem por detrás desses comportamentos que você traz? Se Uhum. fazer essas perguntas, analisar, se perceber nas suas respostas, Sim. né? Hoje a gente teve, hoje, eu não sei se você chegou a ver, mas a gente teve aqui um depoimento muito bonito de uma pessoa que participou do retiro com a gente. E eu vou ler só Não um vi. pedacinho em que ela faz assim. É. Senti de vir compartilhar com vocês sobre uma situação que falei na roda durante o retiro Hum. e que hoje ressoou em mim com outra perspectiva e lembrei muito de vocês, agora nesse momento. Percebi que quando a minha intenção era de querer que o outro fosse diferente, para mim não era com a intenção de mudar a pessoa, e sim apenas algo que eu gostaria que ela fosse. Até eu Olha. perceber que estava dando uma outra roupagem para essa questão de querer mudar o outro, Uhum. hoje esse pensamento não me veio à cabeça. Hoje eu simplesmente entendi que eu comecei a escrever sobre isso e conectei com o que vocês disseram naquele momento em que eu não tinha entendido nada. É engraçado como vira uma chavinha. Ou seja, quando ela tomou consciência dentro do que ela trouxe lá no retiro, dentro da dor que ela expressou, ela não entendeu nada. E ela precisava exatamente isso, olhar para ela e fazer um movimento interno. E não de querer que o outro vestisse a roupa que ela queria que ele vestisse. Que ele Que é fosse uma da coisa forma muito que ela comum que que a gente faz, né? muito A gente comum. sempre quer que o outro Quando ela seja a nossa necessidade isso e não o que ele é. exatamente, né? Então, quando a gente passa a aceitar o outro como ele é, na verdade a gente está aceitando a nós mesmas como nós somos, com todas as nossas sombras, com toda a nossa luz. Exatamente. Quando isso acontece com a gente, fica muito mais fácil de aceitar o outro. E fica muito mais fácil da gente tomar a nossa vida na nossa mão e falar, olha, agora eu posso romper esse padrão, agora eu posso ir para uma má consciência, agora eu posso sentir culpa. E agora eu posso ir para minha vida sentindo culpa de que eu estou deixando um padrão do meu sistema. E Sim. isso é amor. Essa culpa em relação ao sistema é um grande amor. Eu me sinto culpada por estar fazendo diferente porque eu respeito o que vocês fazem. Porque talvez eu não concorde mais, mas durante muito tempo foi isso que eu aprendi, foi isso que eu vivi, mas agora eu escolho algo diferente. E eu faço isso, e eu sinto culpa por isso. Por quê? Porque eu pertenço. Porque eu pertenço a vocês, por isso que eu sinto culpa. Então você toma consciência, a culpa ela vem como um bálsamo de percepção de que você faz parte, Sim. né?
Então, assim, gente, o olhar é sempre interno, tá? Conversem aqui com a Ia gente também, porque perguntar senão começa a me que a Ana empolgar, até colocou gente. que sensacional esse insight, tudo é verdade. Vocês estão aí nos escutando, coloque aqui pra gente, né, se tem sentido, se vocês querem fazer alguma pergunta, se vocês querem deixar aí algum comentário, como a Ana colocou agora, é bem bacana, né, poder interagir com todo mundo, né? E que interessante, né, Ana? É, às vezes, muitas vezes, né, quando a gente não tem essa consciência, e às vezes até quando a gente tem, né? Porque dependendo do grau de intimidade que a gente tem com o outro, a gente fica tentando fazer ele vestir uma roupa, como você disse, que não é dele. E que a gente vai ficar muito confortável se a gente vê ele vestido, né? E a gente vai Uhum. forçando a barra, vai forçando nas relações, em várias situações, né? É, e isso tudo vai gerando, e é óbvio que o outro não vai vestir essa roupa. E a gente esquece que isso tudo vai gerando na gente tanta dor, porque você vai ficando frustrado, porque você acha que você não consegue, porque você acha que o outro não está te olhando, porque você acha que o outro não está te valorizando, porque você vai acreditando que o outro não te ama, que o outro não te quer bem, que você não consegue ser um puta de um profissional, não consegue entregar. Que você não Olha, que merece, você não né? merece. Olha o quanto de dor você vai causando na sua vida, porque você quer que o outro seja algo que você que Que ele você não é, quer, que você né? quer, mas ele não é, ele não vai ser nunca, né? Ele é aquilo. Uhum. E quanto é difícil a gente olhar para o outro de verdade e enxergar ele com a realidade, não com aquilo que a gente busca. Como é O além difícil do isso. aparente, né? É difícil demais. Você olha para o outro e fala, nossa, queria tanto que fulano fosse assim, que fulano, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido, meu filho, né? A gente vai buscando isso no outro de uma forma tão intensa que a gente vai se perdendo do que a gente, de qual é o real motivo para a gente estar ali dentro, né? E muitas vezes, quando você não traz essa transferência, né? Essa necessidade para o outro, você começa a se moldar, porque você acha que o outro quer que você seja assim, Exatamente, exatamente. né? Então, Você, assim, que são a necessidade, né, que a gente tem, né, que você começou falando disso, né, que é a necessidade que a gente tem de pertencer, pertencer, de pertencer, de só fazer disso, parte, de fazer né? parte, exatamente. E aí a gente fica nesse movimento, né, que é um movimento muito desnecessário, traz tanta dor, né? Boa noite. Traz tanta dor e traz tanto desajuste e faz a gente se distanciar cada vez mais do nosso eu, né? Exatamente. Vai levando a gente para cada vez mais longe, né? Cada vez mais distante, né? E a gente vai ficando muito frágil, vai ficando muito fraco, Uhum. né? Vai ficando muito. Mas a gente faz muito isso, né? A gente tem muito esse movimento. Ah, eu gostaria, né? Outro dia eu estava me observando, estava pensando exatamente nisso. Quantas vezes eu entrei em lugares e eu estive com pessoas e eu esperei que fosse do jeito. Primeiro, porque eu já chego nos lugares querendo mudar. Agora não, mas eu já vivi muito isso. Eu chegava nos lugares querendo movimentar tudo e mudar tudo. Para quê? Para que eu ficasse confortável. Então, eu já chegava movimentando a dinâmica de pessoas que já tinham tudo pronto ali. Mas não, né? E sempre trazia, não, ideia aqui, penso nisso. E hoje não, eu já chego nos lugares me colocando apenas exatamente como eu sou e me adequando àquilo que eu estou vivenciando ali, sem querer alterar nada para que eu me sinta confortável. Mas eu fazia isso porque era uma necessidade que eu tinha de pertencer àquele lugar, de me sentir Uhum. pertencente a tudo aquilo que eu estava vivendo. Né? Nossa, eu preciso Uhum. fazer parte disso aqui. Não, não tenho mais De essa uma necessidade. maneira E durante confortável, muito né? super confortável, exatamente. Quantas vezes eu fiz isso? É, que aí você fica na inocência, não carrego culpa para fazer tudo isso daqui, né? Exatamente, Fico na inocência. exatamente. Ah, isso. A Kelly colocou aqui nisso aí de soluções, sou expert.
dedo podre total. Não é só você não, Kelly. Nós todos, né? E a gente se perde. Às vezes a gente tem uma necessidade de busca tão intensa e busca sempre para fora, né? Que a gente se perde completamente de nós, né? O nosso eu, ele passa a ficar completamente desconectado e a gente se perde mesmo, né? E sofre, Sim, porque o outro não está aqui para isso, sofre. né? A gente sofre muito, e porque o outro não está aqui para isso, não é a função dele, né? A função dele é despertar em nós movimentos, para que a gente se olhe cada vez mais. Essa é a função, né? Além de outras, né? De outras experiências. Mas, Kelly, assim como você, nós todos estamos sempre se movimentando de uma maneira meio inadequada, deixando o nosso eu cada vez mais longe, carregando culpa, porque acha que não pode, não consegue mudar, não consegue se movimentar, ou porque deixou de fazer uma escolha, deixou de fazer esse movimento, né? E a gente vai vivendo, vai tocando a vida, né, Ana? Vai se Sim. movimentando assim. E quanta E a dor gente isso vai traz. transitando, a gente transita, né? Porque tem momentos em que a gente não precisa mais ficar no lugar onde estamos. Então a gente consegue, a gente toma força, vem um movimento e a gente consegue mudar um pouquinho. E a gente faz Isso, algo diferente um pouquinho. E daqui a exatamente. pouco a gente volta para aquele lugar. E dali a pouco a gente consegue dar um passo um pouquinho maior. E dali a pouco a gente volta para aquele lugar, até que a gente vai aprendendo a ter mais direcionamento sobre nós mesmos, sabe? Compreensão sobre os nossos movimentos, ações, pensamentos, atitudes. E aí, conforme a Exatamente. gente vai compreendendo tudo que a gente vai sentindo, a gente vai falando, não, peraí, eu acho que eu preciso de um tempo mais para responder sobre isso. Eu preciso de um Isso. tempo mais. Pera, deixa eu esperar aqui um pouquinho essa poeira baixar para eu sentir o que realmente eu preciso fazer aqui. Então você vai aprendendo sobre você. E isso te faz olhar para a culpa e para a inocência e para você mesmo com muito mais clareza, Exatamente. né? Olha que interessante que você está falando. Ontem eu assisti aquele filme Mulan, né? Mas não desenho, o filme da Uhum. Disney, né? É maravilhoso, É não é? maravilhoso, maravilhoso. E aí me fez prestar Super atenção, sistêmico, gente. super, muito, muito. Me fez prestar atenção em todo o movimento. Ela sai em busca de viver o que ela precisa viver, ela vai quebrar um padrão, ela vai quebrar. Ela vai viver algo muito diferente do que toda a estrutura dela, né, de vida, dizia como tinha que ser. Ela sai para isso. Ela faz isso o Você vê que tempo aí ela vai todo. para má consciência, né? Aí ela tá indo para má Exatamente, ela se ciência. E isso movimenta. traz ela É, carregar uma culpa sobre isso. exatamente. Só que assim, o tempo todo que ela vive essa experiência, que é muito legal para ela, porque ela se reconhece nesse lugar, ela fala: não, eu pertenço a esse lugar, isso aqui é meu, eu faço parte disso aqui, eu preciso viver isso. A minha escolha de vida é ser aqui essa. Ela vai viver, ela vai ser uma soldado, né? Um soldado, né? Na época lá do Império, enfim, tá lá contando a história. E ela, o tempo todo, ela fica pensando no pai. O tempo todo ela carrega a culpa de ter violado esse sistema. Ela quebrou uma regra. Ela saiu Isso. completamente. E aí, quando ela consegue atingir o que ela busca, é oferecido para ela lá um cargo para ela ficar. E a fala dela é a seguinte, gente, eu achei fantástico. Ela fala que ela aceita, que ela aceita de coração, mas ela não vai poder ficar, porque ela precisa voltar para a família dela. E ela precisa dizer por que ela foi embora. Ela precisa falar, ela precisa ter essa conversa com o pai. E ela volta e tem essa conversa com o pai. E aí, quando, né, eles conseguem, ela consegue dizer para ele por que ela precisou ir embora, e ela consegue falar. Nossa, parece que tira um. Sabe? E não importa qual vai ser a decisão. Não importa se ele vai perdoar, se não vai perdoar, dentro do que ela espera, né? Se ele vai aceitar, se não vai aceitar. Ela só precisa dizer para ele quanto foi importante para ela em busca de algo diferente daquilo que ela viveu, que ela estava predestinada a viver, né? Eu achei fantástico, fiquei pensando, né? E ela, só que ela vive tudo isso com muita culpa, uma culpa.
porque ela está enganando as pessoas, porque ela se passa por homem, porque Isso. ela foi contrariou o pai, né? Ela quer levar honra para o pai, mas ela quer levar honra para o pai à maneira dela, né? Ela se sente culpada, porque o pai não quer que seja daquela maneira. É muito doido, assim. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, Essa e culpa, essa coragem culpa dela. dessa má consciência, ela é Hum, muito positiva, porque é uma culpa que nos movimenta em direção ao mais. É uma foi o que ela culpa que fez. nos movimenta em direção à realização do nosso eu. Não é aquela Isso, culpa que nos faz ficar prostrada. isso, Então, a culpa de romper, a culpa de sair desse lugar da inocência, a culpa de romper os padrões é uma culpa que nos movimenta e nos motiva a ir em direção a mais. E exatamente. nos traz força, que é o que a Mulan faz. Ela vai com Exatamente. culpa. Então, ou seja, ela está carregando a culpa com dignidade, mas ela precisa voltar. Isso, exatamente. Achei fantástico, gente. É muito legal, né? Quando você acompanha uma história assim como essa, você consegue entender, você consegue olhar, né? Eu sempre falo, né? O quanto toda essa visão, estou engatinhando ainda dentro da visão sistêmica, mas o quanto isso enriqueceu a minha vida, Ana, no sentido de poder olhar e falar, nossa, olha, perceba aquilo, Uhum, tome consciência, porque eu me vejo também nessas histórias, né? Você se sim. vê em movimentos, né? Muito legal, muito legal. Kelly, faz terapia com a Damares e você vai descobrir que não tem medo, não tem dedo podre, não. Márcia é maravilhosa. Márcia, né? A gata. Mas eu sou Então, doida! Ai, que saudade de você, amiga. pois é. E aí é Adoro essa engraçado, pessoa. é muito querida, né? E aí é engraçado você perceber, por exemplo, ela naquele momento, né, a Mulan ali dentro daquela daquele movimento, né, daquela escolha que ela fez, o quanto ela fortalece o eu dela, Ana, a partir do momento que ela escolhe, que ela Sim, decide, né? Ela vai com culpa mesmo, mas ela sim. vai, né? Ela vai experienciar. Quanto ela fortalece, ela volta muito decidida a vivenciar o que tiver que vivenciar lá com o pai, mas ela volta muito forte, né? Ela volta Sim. né, de cabeça erguida, né? Uma volta bem Você decidida, vê que o né? movimento que ela faz, ela volta, ela toma a vida, ela se nutre da fonte de vida dela. Isso, É como se ela tivesse, de certa forma, pedindo permissão para que ela pudesse ir, né? É um movimento que ela faz interna, é como se, quando ela fala com ele, é como se ela estivesse reverenciando e agradecendo tudo que foi, mas que agora ela estava pedindo permissão para fazer um pouco diferente, para que fosse menos uhum, pesado para ela, para que ele abençoasse ela, né? O exatamente. movimento que ela faz ali é esse. É, E a gente tem tanta dificuldade de voltar para os nossos pais e de pedir a bênção para eles, né? nossa, muita. Mesmo que para eles seja muito difícil de nos abençoar, porque Exatamente, estamos fazendo algo que vai contra o que eles acham que é. Mas o movimento exatamente. de irmos, voltarmos para os nossos pais, né, nos curvarmos e dizer, olha, é sobre isso, né? E eu estou fazendo algo bom com a minha vida porque essa é a minha escolha. É E a minha mesmo escolha. assim, eu continuo aqui com você no meu coração, né? Exatamente, isso mesmo, Então, por favor, me exatamente. abençoe. É esse o movimento que a É, gente faz, né? a Márcia Gente, perguntou, assistam Mulan. Damares, essa situação da Mulan também cabe na Moana? Eu não assisti Moana, não lembro. Eu Sim, acho que eu não cabe. assisti. Você assistiu, amiga? Dá para você falar um Cabe. pouquinho? Moana, cabe. Eu não assisti, não. Maravilhoso. É, Extremamente sistêmico. é Até da a meni- música é da Da menininha que Moana é. é havaiana lá? É. Eu não lembro. Eu acho que eu devo ter assistido, mas eu não lembro, né? Eu assisto alguns desenhos por conta do Vinícius, né? Então, assim, alguns eu entro e alguns não, né? Por exemplo, a Moana Mulan, é o meu preferido. eu vou até É. assistir para mim fazer uma comparação aí desde que a gente está falando. Porque a Ouve Mulan, as músicas da a, Moana. a Mulan eu assisti há anos atrás no desenho, e agora a Disney lançou filme, nem sabia que tinha.
Aí olhando ontem lá os filmes da Disney, falei, olha aqui Mulan, né? Agora numa versão diferente, né? No desenho. E aí assisti e adorei, assim, amei, A assim, encantado. Moana, na música ele fala assim, Moana, vem ver, vem ver. Aí ele fala assim, você tem tudo aqui, você não precisa ir buscar nada fora. Que eles falam que tem o coco vem da palmeira, é, tem água para refrescar. Tipo, você tem tudo aqui, você não precisa buscar nada fora. E ela vai, né, Você em vai ser a busca. rainha desse povoado. Você já foi escolhida para isso. Você Tá. precisa ficar aqui. Você não pode. E aí ela insiste em querer ir, né? Ela quer cruzar o oceano. Ela precisa saber o que tem além daquela ilha. E só que Uhum. para ela Ah, acho que eu ir lembrei, isso é um, mesmo. é um processão. E aí precisa, a avó dela morre e o espírito da avó guia ela. E aí Tá. passa toda a cena dos ancestrais, ela começa a ter a visão dos ancestrais que cruzaram, que foram para o barco, e que, na verdade, quem estava aprendendo ela ali era o medo do pai, o medo de perdê-la, né? Assim como ele Uhum. perdeu, né, tantos outros. É Legal, maravilhoso. vou Eu sou assistir, vou assistir. Vou assistir de apaixonada novo com por essa esse visão filme. agora. Vou assistir, bacana, bacana. Mas é isso, gente. E olha, eu e a Ana, a gente está toda segunda aqui trazendo alguns temas. A gente sempre pede para vocês, colaborem, deixem sugestões, falem sobre coisas, né? Temas que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui, que a gente fale. E o A intuito da Márcia já está gente. trazendo aqui, ó, uma sugestão de filme também. A vida é uma viva, a vida é uma festa. Eu Ah, já esse eu comecei a assisti. assistir esse filme, eu Maravilhoso. te juro, 5 vezes. Eu não É muito consigo assistir legal. ele. É muito bacana. É muito legal. É muito Vai ter bacana. uma hora que eu vou conseguir assistir. Vai, vai, vai. A gente pode falar. Você vê, tudo Assiste tem aí, seu ó, tempo, né? pra gente trazer aí como. É legal a gente trazer como tema aí para a gente entender o que é Vou até, sistêmico, viu? É bem legal, é bem bacana, né? E a vou gente, até anotar sim, aqui. eu e a Ana, a gente está hoje excepcionalmente na terça, mas o nosso dia de live é na segunda, né? E a gente continua Sim. convidando todos vocês a participarem, a deixar sugestão, porque o intuito dos nossos encontros, além da gente bater papo, encontrar com vocês, que a gente adora, né? Também trazer para vocês a informação de que tudo isso que a gente traz aqui, a gente vivencia lá dentro da nossa imersão, né? Que vai se dar agora em abril, né? Do ano que vem, nosso próximo encontro. E todos esses temas a gente leva como exercício, como experiência, como vivência. Para quem esteve com a gente sabe como funciona, né? Eles são diferentes, né? Cada um, a gente traz experiências diferentes, mas assim, a gente leva essa oportunidade, né? Para quem quer vivenciar essa possibilidade de encontrar esse eu, a culpa, a inocência dentro de uma harmonia, dentro de uma leveza, de uma organização emocional. Eu e a Ana, a gente entrega para vocês esse trabalho que a gente faz com tanto carinho, que é dentro, através da nossa imersão, que a gente faz o convite para vocês, né? Continuem nos acompanhando, vai lá para o nosso canal no YouTube, continue nos recebendo lá, ouvindo, né, tudo que a gente traz, porque tudo isso você encontra depois de uma forma prática, né, com a gente dentro do nosso trabalho, lá nas nossas imersões, né? Então, é muito bacana e é muito prazeroso para a gente ter vocês aqui, né? Vivenciar essa troca, né? Sim, é muito especial. É assim, a gente cresce muito, Muito. né? Eu tenho 2 recados. Isso, vamos Tenho lá. 2 coisas bem importantes que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Primeiro que eu e Edgar vamos iniciar as nossas lives quinzenalmente. Então, a semana que vem começamos. A gente vai começar a fazer de terça-feira para Legal. poder compartilhar com vocês sobre essa esfera do masculino e do feminino, compartilhar para vocês Ótimo. todo esse Bacana. movimento, né, que a gente iniciou e que teve uma Ótimo. repercussão tão positiva e várias pessoas continuar. Então a gente está estruturando aqui para trazer para vocês
com um direcionamento mesmo, né? Com uma sequência de lives com vários temas. Ótimo, Então, Ana. vou Muito abrir bom. algumas caixinhas de perguntas para vocês, mas a gente já começou a discutir vários temas que vieram à tona, assim, então Aham. vamos trazer para vocês. E também a gente faz um trabalho de final de ano, todo ano, né? Na verdade, nós nunca divulgamos o trabalho que a gente faz, mas hoje a gente sente que a gente pode abrir e divulgar para vocês. Nós estamos arrecadando, quem quiser compartilhar, nós damos presentes para algumas comunidades, para as crianças de comunidades no final de ano. E Bacana. já nós temos um grupo que faz esse trabalho e a gente acompanha e a gente auxilia e a gente colabora com esse grupo. Então, nós vamos em comunidades da periferia no Natal, o Edgar, no Natal, no dia 25 mesmo. Amanhã ele começa entregando os presentes, né? Eu Bacana. normalmente não vou porque estou cuidando das coisas do almoço, enfim, as coisas da casa, mas esse ano eu estou me programando para poder ir com ele também, fazer a entrega para as crianças. E então, assim, a gente vai. Eu vou fazer um folderzinho, eu vou colocar para vocês. Quem quiser fazer doação de brinquedos, quem Ah, que quiser se bacana, sentir à Ana. vontade, deixar aqui na minha casa mesmo, ou também em outro lugar, a gente vai ver outros pontos, né, que fique mais fácil a locomoção das pessoas, porque São Paulo é muito grande. Sim. Então, eu vou divulgar no meu Instagram. Se a Dá quiser compartilhar também, Isso, vou divulgar, e se vocês compartilhar, com quiserem certeza. E as também pessoas divulgar também no de vocês, isso, que é quiser um deixar comigo para mim te entregar, também consigo fazer essa ponte, né? As pessoas podem legal. deixar aqui comigo que eu levo até você com certeza. Que bacana. Muito E a bacana. gente Trabalhos faz como esse são isso. importantes. Isso, e então, assim, final de ano eu fico mais. Não apareço tanto porque é um período que eu fico embalando os presentes que a gente ganha. Bacana. Eu vou comprar, então sou eu que faço toda a compra dos presentes, da nossa parte, né? Sim, sim. E a gente faz todo esse trabalho de divulgação. E tem a pessoa que é responsável, que eu quero fazer, inclusive, uma live com ele para Ah, explicar para legal, vocês como bacana. que é esse trabalho, que é uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu amo de paixão, uma pessoa muito íntegra e que se doa completamente para. Ele faz muito trabalho de doação. E o Tá. trabalho dele, ele é um palhaço. Então Que ele bacana. leva alegria para as pessoas. E o trabalho dele é lindo, maravilhoso. E a gente está junto já, vai para o terceiro ano que a gente está trabalhando junto nessa campanha de final de ano, né? E a gente tinha essa dificuldade de divulgar, né? Mas agora não temos mais Vamos, não essa tem, vamos dificuldade de aproveitar. divulgar. E eu convido todo mundo que E está aqui, as pessoas que ainda vão entrar, que vão ver essa live. A Ana vai deixar lá no Instagram dela. E a gente pode ir até lá, buscar informação, fazer a divulgação, ajudar. Eu acho que se a gente junta esse monte de pessoas e sim, com a mesma intenção, a gente consegue chegar muito mais longe. Então, acho legal divulgar mesmo. Estou muito feliz pelas lives de terça-feira. Eu acho que o seu Edgar tem uma energia fantástica para entregar isso. Acho que tem tudo a ver com vocês. E Ana, a gente já falou sobre isso, né? O quanto o homem e a mulher precisam dessas informações. O quanto isso sustenta uma sim, relação. O quanto entender que você tem que estar no seu feminino, ancorada pelo seu masculino, que você tem que estar no seu masculino, ancorado pelo seu feminino, o quanto você precisa levar isso para a sua vida, o quanto isso te favorece, te traz harmonia, te traz benefícios, te traz resolução nas relações. Isso é fantástico, muito bom, achei excelente, estou muito feliz, de verdade, mesmo, de coração, que vocês vão entregar isso, porque é obrigada, necessário, é necessário. Venha logo, não obrigada. demore, venha logo. Não, terça-feira que vem já estamos aí. Oba! Beleza, é Firme e bacana. forte. Isso mesmo, é Então já se importante, programem. Eu vou com divulgar certeza. aqui. Eu estou preparando todas as artes para poder divulgar tudo isso. E logo em Isso, breve já vai estar tudo lá no meu Instagram e isso vocês vão ter mesmo. acesso a tudo, E todo tá? mundo que está aqui, eu convido para ir lá, ver, compartilhar e a gente junto fazer uma rede bem grande de conhecimento, de entrega,
de troca, né? Eu acho importante, muito importante, né? A Thalita já trouxe aqui o nome, né? Corrente de Amor Corrente e de amor e Brinquedos. brinquedos, Isso, isso Corrente de mesmo, Amor e fofa, Brinquedos. tão linda ela. Um, Ok? e compartilhando também a agenda, né? Dia 16 temos o Reiki voluntário e dia 18 temos a última constelação do ano Do em ano. grupo. Então, também esse programa ainda não coloquei lá, não tive tempo, mas Mas já vai já vou aparecer. adiantando aqui para Já vai vocês, adiantando aqui, tá? exatamente, isso aí. Então tá, Então é amiga, eu isso, acho que é gente. isso. Obrigada. Eu te agradeço, né? Agradeço aí a presença de todo mundo, né? Muito feliz com as novidades. E segunda-feira que vem a gente está de volta, né? Respeitando aqui os temas, até a Márcia colocou como tema aqui. Você já se perguntou de onde vem sua paixão, seus sonhos e seus interesses, o que é que faz de você você, né? A É o gente vai, filme a gente. Soul. Ah, é? É. Ah, então. Ela colocou aqui em cima, isso mesmo. E aí, assim, a gente vai isso lá na nossa, a gente já tem algumas coisas prontas, né? A gente pode colocar isso lá na nossa, na lista de esperinha, né? A gente vai subindo a gente vai colocando. E a gente agradece a participação de todo mundo, a presença, né? Que a gente possa aí estar na segunda-feira de novo. Se alguém tiver alguma dúvida, né? A gente já abriu as nossas inscrições, né? Já está entregando já as inscrições para imersão, né? E se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma informação, me chama, ou chama a Ana, né? A nossa landing page já está quase pronta, a gente vai começar a divulgar, mas ela já está acontecendo. Se tiverem dúvidas, pode nos chamar, Isso. E eu né? também. Tô aqui, gente. Ok? Um grande Então, beijo, beijo, fiquem com Deus. Obrigada mais uma vez beijo. por essa oportunidade de troca, de Isso, crescimento, de aprendizagem, que é isso, sempre muito bom a gente se nutrir de vocês e a gente poder entregar também essa parte da nossa nutrição. com Gratidão certeza. imensa, Com gente. Um certeza. beijo Um grande. beijo. Uma semana abençoada para todos, final de semana bem abençoado também. Amém. E seguimos. Isso aí. Beijo. Fiquem com Deus, viu? Até mais. Amém. Lembrando, Tchau. nossa live fica gravada lá no YouTube, A Coragem de Ser Você. Tá? Vão lá, clicam lá, deixa sugestão, divulgue para os amigos. Tá bom? Isso. Super beijo. Beijo, 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 beijo. Beijo.